Olá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo alguns conceitos fundamentais para a gente discutir com mais profundidade na nossa discussão de casos clínicos os tumores malignos do ovário. Né? O que nós vamos discutir, ou que eu vou apresentar para vocês, são basicamente dividido em 4 tópicos principais. Nós discutiremos os tipos de tumores ovarianos, a epidemiologia dos tumores ovarianos, a apresentação clínica dos tumores ovarianos e o diagnóstico diferencial. Né? Como nos tumores de endométrio, eu também não vou discutir com vocês aqui a questão do tratamento em si, que fica para as próximas etapas do curso, aí, principalmente no internato. Os tumores, para a gente discutir os tipos de tumores ovarianos, é importante a gente relembrar rapidamente quais são os componentes do ovário. Que são os componentes? Os componentes do ovário são aquelas estruturas que eventualmente podem dar origem a tumores malignos. Nós temos no ovário, então, um epitélio de revestimento, aqui esquematizado é um epitélio cuboide simples, tá? Nós temos no ovário as células germinativas, né, os oócitos, e nós temos no ovário o estroma. Tanto o estroma produtor de hormônios, que é o estroma especializado, quanto o estroma de sustentação, vasos, tecido colágeno e até um pouco de inervação. Todos esses tecidos do ovário podem originar tumores, né? Os mais frequentes são os tumores epiteliais, que podem ser tumor seroso, de alto e de baixo grau, tumores de células claras, tumor endometrióide, tumor mucinoso. Esses são tumores de epitélio, são carcinomas, adenocarcinomas. Nós podemos ter tumores estromais diversos, tumores de células da granulosa, tumores de células de Sertoli-Leydig, tumores de células da teca. E podemos ter tumores de células germinativas. Os tumores epiteliais de ovário, existe bastante discussão a respeito desse tema, mas o que é mais aceito atualmente é que esses tumores não tenham origem exata no ovário. Por exemplo, os tumores mucinosos do ovário, que são tumores epiteliais, provavelmente a origem desses tumores é no aparelho digestivo. Né? Tumores endometrióides do ovário, provavelmente a origem desses tumores é no próprio endométrio da paciente, através da menstruação retrógrada e, eventualmente, focos de endometriose. Né? Você tem menstruação retrógrada, tem formação de endometriose no ovário e, eventualmente, dessas lesões de endometriose, você tem a transformação maligna para tumores endometrióides ou tumores de células claras. E vocês têm os tumores mais comuns entre os epiteliais, que são os tumores serosos, principalmente serosos de alto grau, que provavelmente a origem deles é a porção distal da trompa uterina, que está em contato direto com o ovário, não é? Mas provavelmente está ali a origem desses tumores. Os tumores de estroma e os tumores de célula germinativa, não. Esses têm origem na própria estrutura do ovário. Esses tumores epiteliais, germinativos e de estroma, tá? Eles têm incidência variável conforme a idade da paciente, principalmente a idade. Enquanto nas meninas, né, aqui até os 20 anos, a incidência é bem baixa, 1 a 2 casos para 100 mil mulheres, lá por volta dos 60 anos, a incidência atinge quase que 50 casos por 100 mil mulheres, principalmente dos tumores epiteliais. Os tumores epiteliais são os mais frequentes durante toda a vida, mas eles são predominantemente tumores da mulher adulta e da mulher idosa. Os tumores de célula germinativa são mais raros, mas entre eles, tá, a frequência é bem maior na jovem, principalmente na adolescente. Os tumores de estroma, por seu lado, tá, são frequentes ao longo de toda a vida, tá, predominando na mulher na idade reprodutiva.
No Brasil, os tumores malignos de ovário ocupam a 7ª posição entre os tumores malignos, ocorrendo aí em torno de 6.000 casos por ano. Não são tão frequentes, mas não é desprezível. Seguramente vocês vão ter contato com esse tipo de paciente ao longo da vida profissional de vocês. Como é feito o diagnóstico dos tumores de ovário? Podem ser feitos por rastreamento, mas não se preconiza em nenhuma parte do mundo o rastreamento de tumores de ovário, ou seja, busca por tumores de ovário que não deram qualquer sintoma. O mais frequente é fazer o diagnóstico a partir de uma massa anexial. O que é uma massa anexial? Massa anexial é o aumento do volume dos anexos uterinos, ovário e trompa, basicamente ovário. Tá? Então, normalmente o diagnóstico de um tumor de ovário é feito a partir de uma paciente que se apresente para a gente com um aumento de tamanho, né, dos ovários. Rastreamento não é recomendado em nenhuma parte do mundo, mas vocês vão encontrar em livros ou eventualmente na literatura publicada alguns estudos a respeito disso. Existem alguns estudos, mas a grande maioria dos estudos aqui, tá, não comprova aumento de sobrevida a partir da aplicação do rastreamento populacional. Rastreamento populacional aqui seria feito através da realização de ultrassonografia transvaginal ou dosagem de CA-125, tá, em mulheres na pós-menopausa, a partir dos 50 anos, sem sintomas. Mas isso não é recomendado. Isso é diferente de citologia para câncer de colo de útero ou da mamografia para o câncer de mama. Tá? Então, do ponto de vista populacional, não há recomendação em se fazer rastreamento de câncer de ovário, embora seja uma doença grave e que o diagnóstico precoce tem potencial para melhorar a sobrevida. Como eu disse para vocês, então, o diagnóstico diferencial ele vai se fazer a partir de uma massa anexial. Né? É importante lembrar, tá, que as massas anexiais são constituem as manifestações clínicas dos tumores malignos de ovário, sejam primários ou metastáticos, mas a grande maioria das massas anexiais não é tumor maligno. Tá? A grande maioria das massas anexiais é benigna, tá? Ou eventualmente até funcional. Funcional é aquilo que não é doença. Por exemplo, um cisto folicular, ele é resultado da própria ovulação, assim como um cisto de corpo lúteo ou um cisto tecaluteínico que pode ocorrer no caso de uma hiperestimulação ovariana. Isso não é doença do ovário, isso é simplesmente uma alteração morfológica do ovário, resultado do ciclo fisiológico normal. Né? Isso não se trata, isso não se faz nenhuma abordagem. Só está lá para fazer diagnóstico diferencial. Entre as doenças benignas, não é o objeto da nossa apresentação aqui, mas a abordagem terapêutica também é bem diferente. É uma abordagem conservadora. Né? Enquanto nos tumores malignos você é obrigado a indicar uma cirurgia, né, para estadiamento e remoção dessa doença. Como que a gente diferencia essa situação? Bom, é importante você fazer esse diagnóstico diferencial das massas anexiais, porque elas são as massas anexiais. O tumor de ovário não, mas as massas anexiais são muito prevalentes. Né? Cerca de 5 a 10% das mulheres podem ser submetidas durante a vida aí a um procedimento em função de uma massa anexial. Né? E a prevalência, ela chega aí a 12% das mulheres que têm algum sintoma, por exemplo, dor pélvica. Né? Um grande número de mulheres é hospitalizada todo ano por causa de massa anexial, não é tumor de ovário, massa anexial. Tá? E é difícil você fazer um manejo correto. Por quê? Porque você tem que se preocupar com o diagnóstico precoce do tumor de ovário, mas também você tem que se preocupar em não fazer um tratamento inadequado para uma questão benigna, para uma doença benigna. Né? Fazer uma cirurgia, por exemplo, para um cisto folicular é inadmissível. Né? Ok. É importante também porque o diagnóstico diferencial não é tão simples, existe alguma superposição de características entre funcional e benigno, entre benigno e maligno. Tá? Os métodos que a gente usa para fazer esse diagnóstico diferencial, nós utilizamos dados epidemiológicos, nós utilizamos sintomas e achados físicos, nós utilizamos a ultrassonografia e utilizamos marcadores tumorais. Entre as mulheres com massa anexial, quem é que tem risco aumentado de câncer de ovário? A paciente mais idosa, aquela paciente que nunca engravidou ou a paciente que tem um número pequeno de filhos. A paciente com história familiar,
ou com história pessoal de câncer, tá? Isso precisa ser perguntado. Então, quando você está fazendo a anamnese da paciente com massa anexial, você tem, a idade, obviamente, você vai perguntar, mas você tem que saber da sua história reprodutiva, você tem que saber da sua história familiar, se algum parente de primeiro grau teve câncer de ovário, tem que saber se a paciente já teve algum outro tipo de neoplasia, isso aí é importante, né? Assim como é importante você saber se a paciente tem algum outro sintoma. Não dá sintoma específico, tá? Mas pode dar distensão abdominal, aumento de volume abdominal, dificuldade para comer, rápida sensação de plenitude, dor abdominal, dor pélvica, tá? Se ela tem esse tipo de sintoma é frequente, ocorre aí mais de 12 vezes por mês, porque esses sintomas inespecíficos, eles podem estar ocorrendo na paciente por um outro problema qualquer, tá? Mas normalmente aí eles são crônicos, né? Por muitos e muitos anos. É importante você saber se esse tipo de sintoma apareceu há pouco tempo, né? Porque se for sintoma de uma doença maligna, normalmente não tem mais de um ano não, né? Porque senão o tumor já teria crescido e já teria sido diagnosticado. Esse tipo de sintoma, tá? Não tem uma sensibilidade muito grande, mas tem uma especificidade alta. Tá? Isso é importante, porque se você não encontra o sintoma, não descarta tumor maligno. Mas se você encontra, você tem que ficar alerta. No exame ginecológico, que vocês aprenderam a fazer no manequim, que vocês estão aprendendo a fazer aí na prática, tá? As características de malignidade de uma massa anexial são presença de ascite, que você vê pelo exame abdominal, pelos sinais de ascite, né? Se você palpa a massa pelo toque bimanual, se ela é móvel, é mais sugestivo de benigno, se ela é fixa, é mais sugestivo de maligno. Se quando você está palpando, também pelo toque bimanual, ela é unilateral, ela é mais sugestiva de benigno. Se ela é bilateral, ela é mais sugestiva de maligno. Se ela é cística, é mais sugestiva de benigno. Se é sólido ou endurecido, é mais sugestiva de maligno, né? Se o fundo de saco de Douglas é liso, ele é mais sugestivo de benigno, né? E se o fundo de saco de Douglas é nodular, é mais sugestivo de malignidade. Eu tenho que ficar atento para isso quando estiver fazendo o exame clínico, né? Da mesma forma, a sensibilidade do exame clínico não é tão alta, mas a especificidade é boa. Então, se você fez o exame clínico e achou que é maligno, é bom você conduzir como se fosse maligno inicialmente. A ultrassonografia, que é um excelente método para fazer o diagnóstico diferencial das massas anexiais, ela dá para a gente uma noção exata de como está o anexo uterino. Por exemplo, um cisto assim unilocular, regular, sem projeções na parede, ele é muito sugestivo de benignidade. No outro extremo, os cistos multiloculares ou com áreas sólidas, ou especialmente as massas sólidas, elas são sugestivas de malignidade. Então, desta primeira imagem, passando por essa e por essa, nós temos um aumento crescente de risco de malignidade. Né? Isso pode ser resumido nessas 10 regras simples propostas pelo grupo IOTA, que existem aqui os critérios M, 5 critérios, e os critérios B, 5 critérios, tá? De benignidade e malignidade. Entre esses, se na presença de uma massa anexial, a ultrassonografia revela apenas critérios B, sem critérios M, nós classificamos como benigno. Se revela apenas critérios M, sem critério B, nós classificamos como maligno. E se ela tem critérios dos dois tipos, então a gente não pode classificar. Mais de 70% das massas anexiais são passíveis de classificação por esse método. É um método excelente. Nós também, eu gosto de mostrar esse slide para vocês, para mostrar que exames mais complexos, como tomografia, ressonância magnética e PET-CT, não acrescentam em relação à ultrassonografia transvaginal bem feita. Então, no diagnóstico diferencial, esses métodos não são usados. Né? Eventualmente pode ser utilizado no planejamento cirúrgico, mas no diagnóstico diferencial, aí nós não utilizamos. Como eu disse para vocês, eles podem ser utilizados eventualmente
no planejamento cirúrgico, mas não no diagnóstico diferencial. O marcador tumoral, CA125, é um antígeno, né, produzido por células malignas de tumores de ovário em cultura, né, que é identificado por um anticorpo. É dosado no sangue, né, das pacientes, e ele pode, por exemplo, se a presença desse antígeno elevado no sangue pode sugerir um tumor maligno de ovário, ou é mais frequente no tumor maligno de ovário, principalmente na pós-menopausa. Nós verificamos aqui que na pós-menopausa, o antígeno CA125 está elevado na grande maioria dos tumores malignos e está abaixo, tá, na grande maioria dos tumores benignos. Na pré-menopausa, isso confunde um pouquinho, porque ele também pode se elevar na endometriose e não se eleva nos tumores de células germinativas e de estroma, que são mais comuns na mulher jovem. Tá? Então, ele não é tão bom. Nós usamos na pré-menopausa também, mas a gente tem que entender que ele é mais limitado. Né? No nosso meio, o diagnóstico clínico tem aí uma sensibilidade que vai entre 20% e 70% e uma especificidade entre 85% e 90%. O ultrassom, uma sensibilidade de 85% e especificidade de 95%, e o CA125, uma sensibilidade de 71% e uma especificidade de 88% a 95%. Tá? Importante lembrar que aí esses métodos são usados em combinação para o diagnóstico diferencial de massas anexiais. Na presença de uma massa anexial, quando houver a suspeita de um tumor maligno, essa paciente deve ser encaminhada para um centro especializado, porque vai haver vantagem em termos de sobrevida, vantagens em termos de mortalidade e de morbidade, tá? E ela vai ser rapidamente tratada. Tá? Tem esse guideline da Sociedade de Ginecologia Oncológica e do American College of Obstetrics and Gynecology nos Estados Unidos, tá? Que mais ou menos resume o que nós já apresentamos até aqui. Na pré-menopausa, a paciente tem que ter um CA125 elevado, ascite ou evidência de metástase abdominal à distância, história familiar de câncer de mama ou ovário. Se tiver isso aí, na pré-menopausa, na presença de uma massa anexial, se estiver vendo a paciente lá no centro de saúde de escola, é melhor conversar com o seu orientador para que ela venha rápido para o nosso serviço. Na pós-menopausa, o valor do CA125 de corte é um pouco mais baixo, né? Ele é melhor na pós-menopausa para fazer diagnóstico diferencial. A CIT da mesma forma. Massa pélvica ou nodular no fundo fixa ao exame físico, ela é mais importante também na pós-menopausa, porque na endometriose, que é um diagnóstico diferencial de massa anexial, você pode ter massa fixa ao exame físico, né? Na pós-menopausa você praticamente não tem endometriose. Então, massa fixa na pré-menopausa, ela é de risco, mas não é de tanto risco quanto na pós-menopausa. História familiar da mesma forma. Uma palavrinha para vocês sobre o que nós fazemos com a paciente quando nós temos o diagnóstico, o diagnóstico de malignidade. Quando nós temos um caso que a gente tem critérios de malignidade, pelo exame físico, pela ultrassonografia, pelos marcadores tumorais, normalmente nós indicamos uma laparotomia exploradora, que é uma cirurgia, um corte abdominal. Colhemos uma biópsia de congelação daquela massa anexial, mandamos para a patologia, e se o resultado vem de maligno, vem tumor maligno, nós fazemos o estadiamento do tumor, ou seja, nós definimos a extensão anatômica dele na cavidade abdominal. Essa avaliação ela é feita na pelve, né? Existe um tipo de avaliação que é chamada radical, que a gente retira o útero e os anexos, e um tipo de avaliação que é chamada conservadora, que é quando a gente encontra uma massa apenas em um ovário, o diagnóstico dá maligno, mas nós não vemos mais nenhuma característica externa, e se trata de uma paciente jovem ou de uma adolescente, e ela ainda tem desejo reprodutivo, nós podemos fazer a avaliação da pelve só com a retirada daquele ovário. A avaliação do abdômen é feita em todo mundo, tumor inicial ou tumor avançado, né? Fazemos biópsias peritoneais e tiramos um fragmento de aumento infracólico, e a avaliação de linfonodos também é feita em todo mundo. Nós fazemos biópsia dos linfonodos pélvicos e dos linfonodos paraórticos. Isso é para a gente definir se a paciente tem tumor estádio 1,
localizado apenas no ovário, um A em um ovário só, um B nos dois ovários, tá? Ou se ela tem estadio, isso aqui ainda é estadio 1, é o estadio 1C, que é aquele que ela tem o tumor restrito ao ovário, mas tem a presença de células na cavidade peritoneal, não é lesão, células, tá? No lavado peritoneal. Ou se ela é estadio 2, que a lesão se estende para o útero, tá? Ou para a pelve. Tá? Ou se ela é estadio, esse aqui é o estadio 2C, né? Que é a lesão na pelve mais a citologia peritoneal. Ou se ela é estadio 3, que a lesão vai além, se estende pela superfície peritoneal, pela superfície das alças intestinais. Eventualmente, a paciente pode ter um tumor mais avançado ainda, que é um estadio 4, que é aquele tumor que invade da metástase à distância, ou invade parênquima hepático, por exemplo. Fazer o estadiamento ele é importante, por quê? Porque a grande maioria desses tumores tem a sua sobrevida influenciada pelo estadio no momento do diagnóstico. Tá? Nós temos aqui os tumores restritos ao ovário com uma sobrevida muito maior do que os tumores à distância. Nos tumores epiteliais, tá? Que é um dos grupos de tumor, a maioria dos tumores é diagnosticada em estadio avançado. Nos tumores de célula germinativa, por outro lado, 60% a 70% dos casos é diagnosticado como estadio inicial. Isso é ótimo, por quê? Porque essas pacientes normalmente estão na infância ou na adolescência e nós podemos fazer o tratamento conservador, preservando a fertilidade e a capacidade de produção hormonal. Os tumores de estroma também são predominantemente estadio 1. Né? Aqui os tumores de estroma têm uma peculiaridade interessante do ponto de vista clínico. Né? Esses tumores podem produzir hormônio, né? E dar manifestação de alteração hormonal. Na menina, na infância, podem levar à puberdade precoce. Né? Na paciente, na idade reprodutiva, pode levar a hiperandrogenismo. E na paciente na pós-menopausa, além de hiperandrogenismo, eventualmente pode, por produção de estrogênio, levar a sangramento na pós-menopausa. Né? Esses tumores normalmente são tumores diagnosticados com tamanho grande, principalmente na criança, então eles são associados à dor abdominal e eventualmente à CID. A mensagem principal dessa nossa apresentação é que os tumores de ovário são um conjunto de doenças diversas, tá? Com origens diversas no próprio ovário ou eventualmente em tecidos próximos ao ovário, como o endométrio ou a trompa, né? Tem sintomas e prognósticos diversos também. Enquanto os tumores epiteliais se manifestam apenas como massa anexial, os tumores de células germinativas podem se apresentar também como massas anexiais maiores ou massas abdominais, e os tumores de estroma, além de massa anexial, podem produzir hormônio com sintomas de produção hormonal. O diagnóstico diferencial correto é essencial para você reduzir a morbidade da doença e a morbidade do tratamento. Essencial para você identificar precocemente o tumor de ovário e encaminhar para um centro especializado, e para que você não faça tratamento agressivo naquilo que não é tumor de ovário, por exemplo, cistos foliculares ou cistos de corpo lúteo, ou eventualmente doenças benignas que podem ser abordadas por um procedimento mais simples, como a laparoscopia. Bom, pessoal, esses são os conceitos mais importantes que eu queria colocar para vocês, e a gente, na nossa discussão de casos clínicos, nós podemos aprofundar essas discussões, ver alguns detalhes, combinar isso com algum caso que eventualmente vocês tenham visto nas suas práticas. Né? Também vai ficar aí o meu e-mail na tela final, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Bom, nos vemos na discussão de casos.